Boa noite, caros confrades, que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade. E vamos falar de um tema muito necessário, que nos traz, mais uma vez, uma reflexão muito profunda. O grande obstáculo. Se nós fizéssemos aqui um intervalo de alguns segundos e pedíssemos a vocês que pensassem qual o grande obstáculo na nossa vida, nós iríamos ter várias respostas, inúmeras respostas. Mas existe um que é pior. Mas antes de falarmos disso, nós precisamos entender primeiro o objetivo da nossa vida. O que nos dá razão, o que nos dá sentido? A nossa existência serve para quê? E no livro Virtudes, agora passou aqui o nome do livro, mas de Joana de Ângeles, através da psicografia de Val, em que ela coloca que nós precisamos, para dar sentido à nossa vida, dirigir os nossos impulsos, equilibrar os nossos vícios, os nossos problemas, as nossas imperfeições. Isso, para nós que estudamos a doutrina espírita, é obviamente natural. O livro, lembramos o nome, Atitudes Renovadoras. Mas, além disso, o que nós devemos fazer? Nós precisamos, é um compromisso sério, e nós temos que colocar isso como rotina na nossa vida, dirigir os nossos impulsos. Mas, ao lado disso, paralelo disso, nós temos que nos libertar dos atavismos, das amarras, que nos prendem ainda a essas imperfeições. Então, à medida que vamos disciplinando os nossos impulsos, à medida que vamos nos libertando dessas amarras que nos prendem ao mundo material, aos problemas, às dificuldades, paulatinamente a isso, ou ao lado disso, e na medida que nós vamos dando razão à nossa existência, e nós podemos encontrar vários motivos para dar razão à nossa existência. A nossa família, o nosso cônjuge, nossos filhos, nosso trabalho, nossa profissão, a religião que nós professamos, nós temos N razões para viver. Então, à medida que nós vamos nos melhorando, nos equilibrando e vamos dando razão à nossa vida, certamente nós vamos encontrar o objetivo dela. E nossa vida não terá mais vazio. Ela será preenchida de sentido. Enquanto nós não conseguimos fazer isso, e isso é muito possível de se fazer, então a questão do querer aí que é importante, não vamos justificar os nossos problemas e nossas dificuldades com a simples frase de que somos imperfeitos ainda. Não. É humanamente possível fazermos tudo isso. Nós temos que querer fazer isso. Então, à medida que nós vamos nos equilibrando, encontrando razões, nós vamos dando sentido existencial à nossa vida. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar ambicionando sem saber por quê. A gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, e mais, quer saber para quê? Para quê? Para ficar rico e acumular riqueza? Para quê? Nós vamos continuar ambicionando sem saber por quê. Nós vamos continuar agredindo, continuar se deprimindo, e talvez o pior, nós vamos continuar reagindo ao invés de agir corretamente. A reação é fruto do nosso eu inferior, da criança que existe dentro da gente ainda e que nós não temos a maturidade para entender certas coisas. Aí ficamos emburrados, de cara fechada, impacientes, mal-humorados, o nosso eu inferior predominando. Ou, quando não, a máscara. Fingimos que não estamos nem aí, mas a máscara predomina. O que deve prevalecer realmente é o eu superior, aquilo de bom que nós temos e que precisamos botar para fora. Então, enquanto esse equilíbrio não acontece das emoções, esse equilíbrio dos vícios, enquanto não encontramos razão, estamos sempre repetindo isso para que isso possa ficar bem claro. Nós não vamos encontrar razão para a nossa existência e vamos continuar reagindo por instintos. E aí é uma diferença interessante entre viver bem e bem viver. Viver bem é muito bom, o conforto que a vida material nos proporciona, é natural, fruto do trabalho.
Mas existe uma coisa mais importante que vai dar realmente sentido à nossa existência, que é o bem viver, que é aquela paz interior, aquela sensação de tranquilidade, de que estamos no caminho certo. Isso não existe preço, é a prova maior do bem viver. Mas o que nós percebemos muito, principalmente entre os jovens, é que a importância que nós damos para as coisas materiais nos faz buscar caminhos muito tortuosos. Por exemplo, a perda das tradições. Nós perdemos as tradições, o respeito ao próximo, por exemplo, a saudação aos mais velhos, por exemplo. À medida que nós também temos carência de coisas básicas e que nós acreditamos ser muito importantes para a nossa existência. O comer, por exemplo. O ter, por exemplo. E à medida que nós não temos aquilo que nós achamos que é muito importante e que está muito ligado à vida material, e à medida que nós também perdemos as tradições, as referências, o exemplo, isso vai se constituir em uma perda de identidade. Nós vamos ficar vulneráveis, sem motivação, fazendo aquilo que os outros querem, nós vamos perder interesse pelas coisas, vamos comprar modismos, e aí vamos entrar pelo caminho, e muitos entram, da droga, do sexo, da bebida, do poder, da glória efêmera, que são realidades do nosso mundo. Tudo isso por falta de sentido da vida, ou do sentido, ou melhor, a perda do sentido, o vazio existencial. Isso nós vivemos hoje em nossa sociedade, está muito claro. Mas o que nós precisamos fazer para que nós encontremos esse sentido, esse objetivo? E aí existem algumas sugestões. E essas sugestões estão dentro do tema o grande obstáculo. Esse grande obstáculo, ele nos faz ter essa sensação de vazio existencial. A vida não tem sentido. Nós podemos ter tudo e ao mesmo tempo nos sentir como se não tivéssemos nada. E isso é muito comum nas pessoas que têm duas coisas. As pessoas que têm tempo disponível, tempo demais, e que não existe mais um trabalho, uma função social. Os aposentados, as pessoas que têm folgas muito grandes, os empresários que já têm toda uma estrutura de negócios e que praticamente só fazem administrar, olhar a sua empresa, as pessoas que aposentam muito cedo, são desempregados, e aí, justamente esse tempo disponível e a falta de que fazer, dão essa sensação de vazio existencial. Mas, o que seria então esse grande obstáculo que alimenta esse vazio existencial? Que é uma consequência desse vazio existencial? Ou a causa? Depende do ponto de vista. Bom, o grande obstáculo não são as provas que nós temos, não são as dificuldades que nós vivemos. Elas são importantes, elas não são peso. Nós precisamos das dificuldades para testar a nossa fé, o nosso orgulho, ou diminuir o nosso orgulho, porque nós nos achamos muitas vezes autossuficientes. Nós precisamos das dificuldades para termos paciência, desenvolver a nossa inteligência, a nossa resignação, o nosso devotamento. É necessário que tenhamos. Talvez muitos de nós, se não fossem os problemas que nos acometem, não estaríamos aqui buscando respostas, buscando informações e principalmente, talvez não encontremos respostas, e as respostas muitas vezes não são mais importantes, mas as reflexões que nós fazemos e que não temos o hábito de fazer à luz do Evangelho, à luz dos postulados espíritas. Então, esse grande obstáculo é o quê? O que seria esse grande obstáculo? Dá a impressão que nós esquecemos de dizer, mas não, é verdade, é fazendo a polêmica. O que seria isso? E muitas vezes nós vivemos esse grande obstáculo, não percebemos no nosso dia a dia. Bom, para entender isso, nós vamos buscar recursos em duas fontes. As duas fontes são um livro chamado Nossas Riquezas Morais, do espírito Teresa de Brito, através da psicografia de Raul Teixeira, e um outro livro, Conflitos Existenciais,
do Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. E nesses 2 livros são colocadas algumas reflexões importantes sobre esse grande obstáculo que nos impede o progresso, a evolução. O que seria isso? Bom, primeiramente nós temos que examinar uma coisa. Vamos examinar o seguinte ponto de vista. Várias dificuldades impedem o nosso crescimento de maneira mais dinâmica até Deus. E o interessante é que os Espíritos, eles falam muito em poucas palavras. Nós temos aprendido isso nos estudos que nós fazemos. Os Espíritos superiores falam uma frase, mas se analisarmos ele detidamente, palavra por palavra, nós vamos ver que tem um sentido muito grande. Examinemos as várias dificuldades que nós temos e vamos ver o que impede o nosso crescimento para Deus. Poderia ser somente isso, o nosso crescimento para Deus, mas não. É colocado o que impede o nosso crescimento de maneira mais dinâmica para Deus, mais rápida para Deus. O que impede o nosso crescimento para Deus? Certamente, caros confrades, a resposta está no grande obstáculo. O comodismo. Nós nos acomodamos. Muitas vezes nós achamos que sabemos já o suficiente, que já fazemos demais para a nossa casa, ou já assumimos muitas obras assistenciais, que já estudamos todo o Pentateuco espírita e que está bom. O comodismo é o atraso. O comodismo impede esse nosso crescimento mais dinâmico para Deus. O comodismo, segundo as fontes, ele é o lado mais infeliz do egoísmo, o lado mais infeliz da preguiça. A preguiça como um conflito existencial que nos deixa, o que causa a nossa infelicidade. A preguiça faz isso, que impede o nosso crescimento, a nossa evolução. E como é que essa preguiça se materializa no nosso dia a dia? De várias formas. Uma tendência a não fazer nada, a inatividade, preguiça, comodismo. Mas o preguiçoso não é só aquele que não faz nada. É aquele que é muito lento no fazer alguma coisa. A lentidão é como se fosse a justificativa para fazer algo de maneira menos cansativa. E aí não há uma eficiência, não há um crescimento, não há um desenvolvimento correto, há um atraso. Então a lentidão também. Também a moleza, a tardança, a negligência. Fala que faz e não fazemos. E isso chamou a atenção de um paulistano, um executivo, andava pela Avenida Paulista e ele percebeu que numa esquina daquelas, em uma lanchonete, havia um senhor deitado em uma rede. Ele foi ver se era um baiano. Chegando lá, ele ficou inconformado com aquela situação. A cidade a mil, todo mundo para lá e para cá. Ele, com muitos problemas para resolver, e ele se incomodou com o repouso daquele senhor. E ele foi lá tirar satisfação. Não se aguentou, se aproximou. Falou, mas rapaz, será que você não sabe que preguiça é um dos 7 pecados capitais? O baiano olhou para ele e falou assim, a inveja também. Coitado. Se incomodou, bem feito. Nós temos que esclarecer, incentivar, motivar as pessoas a saírem desse comodismo em que elas se encontram. Porque isso realmente é um atraso. Mas todo esse processo de preguiça, ele traz muitas consequências danosas. 2 principalmente. E nós que somos espíritas, nós sabemos muito bem disso. Os espíritos elevados colocam que o comodismo e a preguiça, grandes obstáculos para a nossa evolução, poderia ser só obstáculo, é colocado um grande obstáculo, um muro muito maior, porque um obstáculo poderíamos transpor com um salto, mas é um grande obstáculo. Então esse comodismo e essa preguiça, elas são desvios de conduta. Nós estamos saindo do que é correto. E o mais grave talvez, nós não estamos sabendo aproveitar o tempo.
Nós estamos sabendo aproveitar corretamente o nosso tempo, a nossa reencarnação. Reencarnação é sinônimo de oportunidade. Reencarnação é uma bênção. Não é uma cruz que Deus nos coloca para viver mais uma vez aqui. Reencarnação é uma bênção, não é uma oportunidade que nós temos na mão. Para sofrer? Não. Para progredirmos intelectualmente, moralmente. É por isso que nós estamos aqui. Para progredirmos. Por isso. E o comodismo e a preguiça atrapalha isso. Nos prende aqui. As questões materiais nos iludem. É por isso que nós reencarnamos. E o Espiritismo nos prova que a grande maioria daqueles que desencarnam, ao despertar no mundo espiritual, se vê em grandes lamentações por justamente não terem aproveitado melhor o tempo de que quando aqui estiveram. Nós não queremos de forma alguma causar terrorismo, causar pânico e medo. Mas são reflexões profundas que nós devemos fazer para sermos pessoas menos comodistas em nosso lar, na nossa vida diária, no nosso trabalho, na relação com o amigo, equilibrando nossas emoções. Nós temos que nos preocupar muito com isso. O que estamos fazendo com a nossa vida ou da nossa vida? Porque o comodismo e a preguiça são condutas enfermizas, doentias. Pouco a pouco elas vão nos fragilizando. Porque é muito bom ficar em paz, tranquilo, sem fazer nada. E pouco a pouco isso vai nos fragilizando, nós vamos nos acomodando e aí vamos dando permissão para ideias perturbadoras. E essas ideias perturbadoras vão se materializar no campo do pessimismo, do desinteresse pelas coisas, do tédio, do vazio existencial, levando à depressão. Quando não, em situações mais graves de suicídio e de vícios complicados, enraigados. Pela lei de afinidade, o Espiritismo também nos ensina que nós atraímos aqueles que vibram na mesma sintonia. E aí, pela lei de afinidade, de atração e repulsão, nós vamos atrair aqueles espíritos ociosos que vão nos inspirar e vão nos dar a impressão de preguiça, sonolência, moleza, tédio, o próprio vazio existencial. E vamos alimentando isso, e vamos alimentando isso, e vamos pouco a pouco dando vazão a essa conduta enfermiça. Mas o interessante é que muitas vezes, inconscientemente ou não, nós tentamos justificar. Não, eu não sou ainda uma pessoa melhor, eu não faço nada além do que a minha vida permite, porque eu quero pensar no futuro, quando eu me aposentar, ou quando o meu trabalho estiver mais estável, ou quando eu tiver um emprego efetivo, por exemplo. Aí vamos adiando para o futuro, acreditando que no futuro as coisas vão ser melhores. E poderão ser melhores mesmo. Mas será que no futuro, com as coisas melhores, nós vamos ter essa necessidade de mudar e de sair do comodismo? Os jovens sempre adiam também. Pelo afã de curtir a juventude, tudo aquilo que ela oferece, ele adia os seus compromissos de materialização, ou melhor, de espiritualização. E mais uma vez adiam. Os idosos. Nos dá uma pena de ver o idoso na praça, sem fazer nada, cabisbaixo, triste, o vazio existencial, porque tem muito tempo e não tem o que fazer. Vive naquele momento melancólico. Mas o idoso pode mudar isso. E muitas vezes os idosos pensam que não vale mais a pena fazer mais nada. Não vale mais a pena buscar conquistas. Não vale mais, não há mais tempo para isso. Mas é claro que há. Claro que há mais tempo. Porque todo aprendizado nobre, toda conquista espiritual é patrimônio do Espírito. Que nós vamos levar e que poderão somar as nossas próximas reencarnações, tornando-as mais felizes. E o que dizer de muitos religiosos? Muitos de nós aqui somos muito religiosos. E muitas vezes nós nos acomodamos, achando que nós estamos salvos. Mas o Espiritismo, além de consolador, é perturbador.
Nós temos que fazer, nós temos que mudar. Porque é muito claro, é muito direto o ensinamento espírita. O Consolador prometido também nos perturba, mas nos perturba no sentido positivo, de elevação, de mudança, de motivação, de crescimento. Nós temos essa necessidade, não podemos adiar mais. O esclarecimento está aí. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos sendo portadores de tudo isso? Portadores de tudo isso. Então, nós precisamos pensar muito sobre essas questões, refletir bastante sobre isso. Então, vem as justificativas para tentarmos fugir da nossa ociosidade. Mas existe também um comodismo no movimento espírita. Mas para nós que somos religiosos, há uma resposta no Evangelho. Jesus disse que a cada um segundo as suas obras. E aí gostaríamos de ressaltar a palavra obras. Isso não quer dizer que temos que construir, fazer muito no campo material. E no campo íntimo, como estão as nossas obras? A nossa verdadeira edificação? Como é que estão as nossas relações emocionais? A nossa relação com o próximo? Como anda o nosso coração? Nós temos que pensar também nessa construção dessa grande obra. A cada um será dado segundo as suas obras. Aquilo que se é. Também do ponto de vista do fazer, mas também do ponto de vista do que se é. Porque poderemos fazer muito, poderemos trabalhar muito no campo da caridade, da ajuda familiar, mas continuarmos a ser as mesmas pessoas de sempre. Rancorosas, orgulhosas, sem admitir muitas coisas. E nós temos que pensar muito nessa questão das obras íntimas, a cada um segundo as suas obras. Então existe também no movimento espírita o conformismo, o comodismo. Muitos de nós vamos à casa espírita, tomamos o passe e continuamos os mesmos. Não nos preocupamos em nos melhorar, em admitir certas coisas que estão erradas. E o tempo passa. Aqueles outros espíritas, muitos de nós, que já estão em um grau melhor, porque esses primeiros, eles são a prova perfeita do comodismo. Estão no espiritismo, mas não se melhoraram. Mas existem aqueles outros, que esses aí procuram estudar, se qualificar, até participam da área mediúnica, fazem algum trabalho caritativo na casa espírita, procuram se melhorar, sinceramente, mas muitas vezes fazem o trivial, o normal, não se envolvem muito, sempre aquela questão da desconfiança, não está bom, é isso mesmo, estou ocupando muito meu tempo. E essas pessoas têm um potencial gigantesco de serem melhores, de fazerem mais no campo do amor e do conhecimento. Aqueles que têm a condição de fazerem mais, mas não se esforçam, naquele esforço hercúleo que o próprio livro fala, de se melhorar cada vez mais. Esses aí já minimizam mais o efeito do comodismo. Mas existe uma terceira análise dos espíritas, que esses aí é o caminho, é a nossa meta. Nós devemos mirar nisso. Quais são esses espíritas? Esses, eles não desanimam. Eles superam qualquer desânimo. Porque estudam, porque sabem, são esclarecidos, entendem, refletem. O espiritismo só será compreendido se estudarmos. Não desistiremos. Raramente estes desistirão. Dedicarão esforço às suas famílias, à sua profissão, e aí é o grande desafio. É fazer tudo isso e continuar ainda tendo uma vida paralela, porque é muito difícil conciliar as duas coisas. Mas nós temos que tentar, é a questão do querer. Então esses não desistem porque são esclarecidos, não se aborrecem fácil porque são esclarecidos, e não desanimam, correm atrás. E principalmente, talvez a característica mais marcante desse grupo, eles procuram sempre se qualificar, estudar, se autoconhecer, porque não adianta estudar e não fazer uma comparação para si mesmo. Eles estudam, analisam em si aquilo que estão estudando, para quê? Para servirem de maneira mais elevada, fazer caridade colocando a gotinha de amor, se sentindo beneficiado,
se arrepiando, se comovendo. Claro que isso é um processo. Nós vamos começar a fazer alguma coisa, até um dia chegarmos a esse ponto de se sentir bem e se sentir angustiado e não fazer nada. E se sentir muito bem em fazer alguma coisa, dando sentido ou quebrando o vazio existencial que muitos de nós nos encontramos. Então, esse grupo aí, ele é fantástico, porque ele consegue estudar, se autoavaliar, para servir com mais elevação. Olha o caminho mais dinâmico a Deus. A ausência de comodismo. É o caminho mais dinâmico para Deus. Mas a nossa vida material é um desafio. A modernidade está aí. Muitos se preocupam em descansar, e é importante descansar, porque segundo o livro dos Espíritos, o trabalho está na medida de nossas forças. Nós trabalhamos até o ponto que nós aguentamos trabalhar. Precisamos do descanso, é salutar, recuperar as energias, curtir a família, arejar a cabeça, revitalizar. Mas demais é excesso. Viajar é importante, mas demais é excesso. Usufruir do conforto material que nossas casas nos oferecem é importante, mas exageradamente faz mal. Hoje nós temos um desafio, PD por assinatura, smartphones com vários aplicativos, redes sociais, internet, banda larga. Nós temos muito atrativos, muito. E aí deixamos a leitura edificante de lado, um programa televisivo edificante de lado, nós deixamos uma visita a um doente de lado, nós deixamos o trabalho na casa espírita de lado, a atenção aos nossos familiares de lado. E isso vai se somando e vai se somando. Mas o que fazer, meu Deus, diante de tudo isso? Desse vazio existencial, desse comodismo, dessa preguiça, dessa super, ultra, mega valorização da vida material que nós nos encontramos. E a nossa falta de coragem ou covardia de encarar uma mudança drástica em nossa existência. O que fazer? Segundo Teresa de Brito, o Espírito, acordar. A primeira coisa é acordar. Depois que acordamos, vamos orar. Depois que oramos, fortalecidos, vamos buscar uma melhora. Mas se ainda persistir o desânimo, o desinteresse, procure um médico, pode ser anemia. Não é? Procure um médico, coisa séria. Procure um médico, mas paralelo ao médico, procure a casa espírita e tome um passe. Procure a prece. Bom, com isso aí, nós vamos ser ajudados a acordar para essa mudança necessária em nossas vidas. Então, existe uma frase no livro Atitudes Renovadas, do Espírito João de Ângeles, por Divaldo Franco, que é fantástico. Para aqueles que pensam que viver é sofrer, olha o que Joana disse. Esse ser biopsicossocial, somos nós. Esse ser biopsicossocial é, antes de tudo, imortal. Nós somos imortais, criados por Deus para vivermos em plena harmonia na viagem orgânica. É para isso que nós estamos aqui, para vivermos em plena harmonia nessa reencarnação. E aí, Dona Joana complementa, indispensável. Ela não falou que é importante. Ela diz que para ter essa harmonia é indispensável. Indispensável é algo mais que necessário. É vital. Para vivermos em plena harmonia, meus irmãos, nós precisamos, e é indispensável, elaborarmos tarefas educacionais e trabalhos edificantes. Para quê? Para a nossa autoconsciência. Nós só teremos harmonia em nossa vida, segundo João de Ângeles, se nós tivermos a capacidade de nos autoconhecer. E para isso nós temos que ter uma reflexão profunda.
E para essa reflexão profunda, nós vamos trabalhar e estudar, buscar esclarecimento, autoconhecimento. Viveremos em plena harmonia, porque nós somos criados para a felicidade, buscados por Deus. Nós somos luzes, é por isso que nós estamos aqui. E aí Melanchthon, através de uma frase sobre ecumenismo, ele diz que para as coisas incertas, liberdade. Para as coisas certas, unidade. Para todas as outras coisas, caridade. Para as coisas incertas, liberdade, dá a entender que quem faz alguma coisa errada tem que sofrer. O problema dele. Não, nós podemos ajudar com conselhos, com oração, com a companhia fraterna. Para as coisas incertas, erradas, vamos dar liberdade, mas fazer a nossa parte enquanto cristãos. Para as coisas certas, vamos buscar agregar, fazer parte, dar as mãos, construir juntos. Para todas as outras coisas na vida, incertas, certas, não importa. Nós temos o nosso papel de caridade. E preguiça e comodismo não combina com caridade. Vamos buscar essa elevação no fazer a caridade, através da qualificação, do estudo e do trabalho. Aí viveremos em plena harmonia. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo silêncio.